O que é que uma tartaruga tem que ver com a situação atual do Covid-19 que estamos a atravessar? A tartaruga é um animal que tem uma concha, tem uma carapaça, que nós conhecemos, e com desenhos. E é um animal que tem uma habilidade enorme para se defender, porque afinal de contas, quando é atacado, o que é que ela faz para se proteger? Mete-se toda dentro da concha. E a concha é dura, e não é qualquer animal que consegue partir a concha. E porquê a tartaruga? Porque a tartaruga foi um animal que já foi estudado por várias culturas antigas. Por exemplo, os índios americanos, os chamados nativos americanos, alguns deles usavam os desenhos da carapaça da tartaruga para fazer calendários. Houve alguns chineses que usaram também desenhos de carapaça de tartaruga para criar aquilo que se chama o Bagua e daí a astrologia do Qi das 9 estrelas. E também houve culturas que oraram à tartaruga. Porquê? Por causa da paciência da tartaruga, por causa da sua estabilidade e também por causa da capacidade que ela tinha a viver no meio do movimento da água e da quietude da areia. E estamos a falar sobretudo daquela tartaruga marinha que fica muito grande. Agora, esta tartaruga tem uma habilidade extraordinária para se defender. Só que, se qualquer coisa acontece e a tartaruga cai de costas, ela fica indefesa, invulnerável, impotente, esperneia, passa por um martírio emocional com um medo pavoroso de que um predador venha e que a coma e não consegue reerguer-se e voltar a ficar direita. Esta tartaruga vive um martírio emocional quando está de costas. Deixando agora a tartaruga de lado, e já vamos buscar a tartaruga outra vez, nós sabemos que por debaixo deste mundo da matéria, dos humanos, dos animais e tudo o que nós vemos, existe uma matriz que une tudo. Isto parece caótico e parece guerreiro e parece sem rei nem roque, só que é uma matriz por debaixo. Essa matriz, em tudo começando, em tudo principiando, tudo era um. Tudo é um. Tudo está unido, tudo está ligado. Tudo é sem tempo e sem forma. E esse que em latim se diz unus, Aristóteles começou com versus. Unus mais versus, universo. E o que quer dizer versus? Versus vem do latim antigo de vertere. E vertere quer dizer o quê? Quer dizer girar, rodar, movimento. Então, este unus, com versus em universo, criou um campo enorme de imensas possibilidades que, por causa do seu movimento, deu origem a uma força yin, expansiva, centrífuga, uma energia yin, e a uma força yang, que concentra, que centrípeta, uma energia yang. Yin e yang, uma polaridade yin e yang. E é esta polaridade yin e yang que dá origem a ondas. E as ondas submetidas, e aqui chegamos à palavra-chave, a determinada vibração, criam partículas. E essas partículas dão origem àquilo que conhecemos como o mundo subatómico, que dá origem a elementos inorgânicos, a elementos orgânicos, que dá origem aos minerais, aos vegetais e aos animais. A tartaruga e nós, por exemplo. Reparem, partimos do de tudo unido, sem tempo e sem forma, para chegarmos à matéria, aos animais, aos vegetais, aos minerais, como nós os conhecemos. E a chave está na vibração, na qualidade da vibração. Quanto maior qualidade tiver a minha vibração, maior qualidade terá a matéria que eu criar, terá a qualidade da minha vida, terá toda a vida que eu vou levar. Então a vibração é chave. O que vamos ter de trabalhar é a nossa vibração. Agora, deste mundo em que tudo se move, em que as formas nos iludem, nós podemos voltar a essa impermanência desse sem tempo e sem forma. Reparem, através da observação, aqui e agora. Através da quietude, da constatação, da verbalização, da intuição, da quietude, do deixar estar. Que é, aliás, aquilo de que nós precisamos neste momento. E precisamos nos reconhecer neste mundo do em que tudo está ligado e tudo é sem tempo e sem forma, tudo são fluxos. E praticar essa observação, essa constatação, essa verbalização, essa intuição e essa quietude, esse deixar estar. E ao mesmo tempo tomar consciência de que se tudo é sem tempo e tudo parte do então quer dizer que aquilo que foi
que aquilo que é e que aquilo será está neste momento a acontecer. Quer dizer que os romanos estão neste momento a acontecer? Sim. Quer dizer que o ano 2134 está neste momento a acontecer? Sim. Tudo o que foi, tudo o que é e tudo o que será está neste momento a acontecer. Mas está a acontecer onde é que eles estão? A gente não os vê. Pois não. Porque, afinal de contas, temos uma ilusão de que o tempo é linear. O tempo não é linear. A cronologia ilude-nos. É como se nós tivéssemos vários planos paralelos. E os romanos e 2134 estão a acontecer num plano paralelo. Como se tivéssemos folhas sobrepostas e ao folhear as folhas nós vamos atravessando planos. A sensação de déjà vu mostra-nos isso. Atravessamos um plano. Eu já vi isto. Os sonhos mostram-nos isso. Estamos na mesma cama, ligados ao inconsciente coletivo, ao inconsciente individual e à supraconsciência. Então, o tempo cronológico não existindo, há uma primeira conclusão que é importante tirar. Ao nível deste mundo, dos fluxos, do espírito, da energia subtil, a morte não existe. Só existe morte na matéria. Só existe fim de ciclo na matéria. Agora, de repente, aparecem fenómenos como o Covid-19, ou outros quaisquer. Falemos agora do Covid-19. E de repente o que é que aparece? Como a tartaruga caímos de costas. Caímos literalmente de costas. Ficamos a espernear, impotentes, vulneráveis, cheios de medo e com um medo terrível da morte. Como se algo de essencial estivesse a ser ameaçado. E deitados de costas, em vez de procurarmos a observação e a quietude, mexemos-nos, agimos, julgamos. E depois de repente vem a segunda vaga do Covid-19. Apercebemos que por trás disto há diagnósticos errados. Há tratamentos errados. Há mentira. Há corrupção. E perante tudo isto, sentimos o quê? Além do medo que nos atinja, revolta, ódio, raiva. A fúria por isto ter acontecido. E mais, zangados com tudo isto, vamos à procura dos que são os culpados. Com uma ânsia de castigo gigantesca. Temos de castigar, precisam de ser castigados. Como é que é possível terem feito diagnósticos errados? Como é que é possível ter havido corrupção por detrás disto tudo? Porque estamos deitados de costas. Agora, a vantagem que nós temos relativamente à tartaruga é que nós repomos direitos muito mais rapidamente e muito mais facilmente do que a tartaruga. E quando estamos deitados de costas, nesse processo cheio de medo e cheio de medo da morte e do fim de ciclo, de repente levo um empurrão que me põe direito, seja por causa de um texto que leio, ou de um vídeo que vejo, ou de uma meditação que faço, ou de uma contemplação que faço, ou de uma intuição. E de repente apercebo-me que, afinal de contas, através desse processo, eu consigo voltar a reconhecer naquele mundo dos fluxos, do sem-tempo, do espírito, da quietude e da observação. Então, e sobretudo, da autoconsciência. Então, qual é a função dos Covids e destes outros fenómenos, e este Covid que tem várias fases, e há de vir uma terceira fase, provavelmente, quando falarmos de vacinas e outras coisas, vamos outra vez deitar-nos todos de costas. Qual é a função deste Covid? Qual é a função destes acontecimentos que acontecem? Tomarmos consciência, despertar para o tipo de vibração que estamos a ser chamados a adotar. Qual é o tipo de vibração que eu estou a ser chamado a adotar? Porque, relembrando que a chave está na vibração, e deitado de costas, eu preciso de perceber, isto tem uma função, que é despertar-me para a minha vibração. O que é que eu ando a fazer? A qualidade da minha vibração é importante, porque é ela que dá origem à minha criação, àquilo que eu vou viver.
Já sabemos que o tempo não é linear e que a morte não existe. Em que é que eu ando a pensar? O que é que eu ando a fazer? Será que eu não ando a julgar? Qual é a qualidade da minha vibração? Esta é a pergunta que temos de fazer. Mas depois, de novo, deitamos de costas outra vez. Então e eles? Aqueles que criaram tudo isto. Porque isto, inclusive, parece até que foi criado em laboratório. Que há corrupção por detrás disto. Que há interesses económicos e financeiros. Que há jogos de poder. Que há mentira. Então e esses que foram os protagonistas de tudo isto? Não há castigo para eles? Esses estão deitados de costas, caídos de costas, provavelmente há muitos anos. E caídos de costas, há várias pessoas neste planeta que estão caídas de costas momentaneamente, como aqueles que provavelmente já despertaram para a espiritualidade, caem de costas e voltam-se a pôr direitos, mas há outros que estão cronicamente de costas. E têm aquela característica da pessoa que vai em contramão na autoestrada. A pessoa que entra pela autoestrada ao contrário e que vai em contramão, há muitos relatos de pessoas que fazem isso e que dizem os outros estão todos doidos, vai tudo ao contrário. São eles que vão ao contrário. Então esses estão deitados de costas, estão ao contrário. E veem todos os outros que estariam direitos, mas para eles estão ao contrário, estão deitados de costas e querem convencer esses outros a deitarem-se de costas. E há imensas dessas pessoas a conseguirem ser convencidas para se tratarem de costas. Mas ao estarem deitados de costas, estão num martírio emocional tão grande como o da tartaruga. Numa dor profunda. Num medo profundo que as suas ideias, que os seus objetivos, que a sua própria corrupção, provavelmente, não chega a bom porto. Um medo terrível dos fins de ciclo também. Então essas pessoas deitadas de costas, não conscientes de que estão deitadas de costas, estão numa dor profunda. Elas não precisam de mais dor. Elas precisam da nossa compreensão. Elas precisam da nossa compaixão. Elas precisam de amor. Não há nada mais doloroso do que a inconsciência. A falta de autoconsciência. Não, essas pessoas não precisam que nós as atiremos ainda com mais dor. Precisam de amor e de compaixão. E a propósito de amor e de compaixão, o amor cura tudo. Até a falta de amor. E este Covid-19 e estas situações parecidas com o Covid-19 estão a despertar-nos para vivermos a vibração do amor. A vibração do amor é das vibrações mais elevadas que existem. E associada ao amor está um sentido físico, que é o sentido do toque. Qualquer bebê que nasce, se não for tocado, não fica equilibrado. Qualquer animal precisa de se tocar com os outros. Qualquer adulto precisa de se tocar. Nós precisamos do toque. E o toque desenvolve neurotransmissores que são bons para o nosso equilíbrio e são bons para a nossa imunidade. O toque, e não estou a falar do toque sexual como é óbvio, o toque, o contacto com os outros é extremamente benéfico para a nossa imunidade e para o nosso equilíbrio, inclusive biológico. Então, o distanciamento social baixa-nos a imunidade, além de nos baixar a vibração. O distanciamento social não é útil relativamente à imunidade de cada um, relativamente a esta vibração alta que nós precisamos viver, esta vibração de amor. Que o amor seja e que este Covid e a tartaruga nos possam ensinar alguma coisa. Que o amor seja.